Eu nasci em um mundo de sombras, onde o amor parecia um conceito distante e quase inalcançável. Desde o início da minha vida, fui jogado em um abismo de rejeição. Aos 6 meses de idade, minha mãe, presa em um turbilhão de dor e depressão pós-parto, decidiu me abandonar. Ela me deixou em um container de lixo, como se eu fosse algo descartável. Aquela poderia ter sido a última página da minha história, mas o destino, ou talvez algo maior, tinha outros planos para mim. Uma vizinha, por pura compaixão, me encontrou e decidiu me salvar. Fui levado para os braços de minha avó, uma mulher que, apesar de suas falhas, fez o que pôde para me criar. No entanto, o vazio deixado pelo abandono de uma mãe nunca foi preenchido. O mundo ao meu redor sempre parecia estar à beira de desmoronar. E eu, uma criança confusa e solitária, só conseguia questionar por que o amor parecia ser algo tão inalcançável. Minha avó, apesar de ter me acolhido, não era exatamente o exemplo de amor e carinho que eu tanto precisava. Cresci em um lar profundamente religioso, onde a fé era imposta com força e temor. Deus, naquela casa, não era visto como uma fonte de amor e consolo, mas sim como uma entidade punitiva, sempre pronta a castigar. E assim como Deus era temido, as regras eram seguidas à base de punições físicas. Eu apanhava frequentemente, por qualquer motivo que fosse. Cada correção era marcada por dor, e a cada tapa, a confusão dentro de mim crescia. Como poderia um Deus amoroso permitir que eu sofresse tanto? Se Deus era justo, por que eu sentia que estava sempre errado, sempre merecendo punição? Minha relação com a fé foi se tornando cada vez mais distorcida. Eu tinha medo de Deus, medo de errar, medo de ser abandonado mais uma vez. No fundo, eu queria acreditar que havia algo de bom, que Deus poderia ser uma fonte de conforto, mas em vez disso, eu vivia em um constante estado de medo e culpa. O ambiente em que cresci não me ensinou a amar ou a ser amado, mas sim a temer tudo e todos, inclusive a mim mesmo. Conforme fui envelhecendo, o peso do passado foi ficando cada vez mais insuportável. Na vida adulta, me vi mergulhado em uma espiral sombria de depressão e solidão. Eu me sentia completamente desconectado do mundo ao meu redor, como se estivesse preso em um vazio sem fim. O isolamento era esmagador, e eu não conseguia encontrar apoio em ninguém. Tentava seguir em frente, mas a dor interior parecia aumentar a cada dia. Eu estava exausto de lutar sozinho, sem nunca sentir o amor ou a aceitação que sempre desejei. Houve um momento em que cheguei ao limite. A desesperança tomou conta de mim de tal maneira que comecei a planejar minha saída definitiva. Pensei em me jogar na frente de um trem. Era o único pensamento que fazia sentido naquela época. Mas, no último momento, fui interrompido. Uma amiga me ligou, como se tivesse sentido que algo estava errado. Ela não sabia, mas sua ligação me impediu de seguir adiante. No entanto, o alívio foi temporário, pois logo após isso, recebi uma chamada da minha mãe. O som da voz dela, carregado de rejeição, me atingiu profundamente. Ela não queria me ver, não queria saber de mim. A dor, que já era insuportável, se intensificou, e mais uma vez me vi afundado em um mar de desespero. A dor que eu sentia finalmente me levou a um ponto sem retorno. Em um momento de profundo desespero, eu decidi tentar acabar com tudo. Tomei a decisão de pôr fim à minha vida. No entanto, o que aconteceu a seguir foi algo que jamais poderia ter previsto. Quando meu corpo colapsou, algo estranho aconteceu. Era como se eu tivesse deixado de existir no plano físico. Eu me vi fora do meu corpo, flutuando em uma escuridão silenciosa. E foi nessa escuridão que algo magnífico se revelou. De repente, fui envolvido por uma luz intensa e acolhedora. Não era apenas uma luz comum. Ela parecia ter vida própria, uma energia inconfundível de amor puro.
Eu sabia, no fundo do meu ser, que estava diante de Deus. Mas não era o Deus punitivo e severo que eu conheci durante toda a minha infância. Esse Deus transbordava amor incondicional. Ele me envolveu de uma maneira que eu jamais tinha experimentado antes. Não havia julgamento, não havia condenação, apenas aceitação e carinho, algo que eu nunca achei que fosse possível. Enquanto flutuava nesse estado, Deus me falou sem usar palavras. Era como se Ele transmitisse uma mensagem diretamente para o meu coração, dizendo que eu era amado, que todos nós somos amados, independentemente de nossas falhas e dores. Naquele momento, percebi que a ideia de um Deus vingativo era uma criação humana, algo que eu carreguei desnecessariamente por toda a vida. A verdade, ali diante de mim, era que o amor de Deus era maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Enquanto eu flutuava naquela luz divina, outros seres começaram a aparecer ao meu redor. Eram anjos. Eles emanavam uma energia de paz e serenidade que era impossível descrever com palavras. Não estavam lá para me julgar ou interrogar sobre meus erros, mas para me lembrar de algo muito importante. Eu tinha uma missão na Terra, algo grandioso que eu ainda não havia cumprido. Um dos anjos se aproximou mais de mim, e sua presença me envolveu em uma sensação de segurança que eu nunca havia sentido antes. Ele não falou com palavras, mas eu compreendi claramente sua mensagem. Você ainda não terminou. Existe algo que precisa ser feito. Muitas vidas ainda dependem da sua. Naquele instante, percebi que apesar de todo o sofrimento que eu havia enfrentado, havia um propósito para minha existência. Minha vida tinha valor, e eu tinha um papel crucial a desempenhar no mundo. Os anjos me mostraram cenas da minha vida futura, momentos que ainda estavam por vir, em que eu ajudaria pessoas de maneiras que eu nunca imaginei ser capaz. Foi como se eles me dessem um vislumbre do impacto positivo que eu poderia ter no mundo se escolhesse continuar. Esse encontro mudou completamente a minha percepção. Eu entendi que não estava sozinho, que sempre houve uma força maior me guiando, mesmo nos momentos mais escuros da minha vida. A presença dos anjos reforçou a mensagem de Deus. Eu era amado e minha missão aqui estava apenas começando. Quando acordei no hospital, algo dentro de mim havia mudado profundamente. Eu sabia que minha tentativa de suicídio tinha falhado, mas, estranhamente, não sentia arrependimento por estar vivo. Pelo contrário, eu estava completamente transformado. A experiência de quase morte que vivi me deu uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. O medo que eu tinha de morrer, que tantas vezes me paralisou, simplesmente não existia mais. Agora, a morte não era mais um monstro à espreita, algo a ser temido. Eu a via como uma transição, uma passagem para algo muito maior e mais bonito do que qualquer coisa que nossa mente humana pudesse conceber. Ao mesmo tempo, essa nova percepção me fez valorizar a vida de uma maneira que nunca havia feito antes. Percebi que a vida era um presente, não uma punição, e que enquanto eu estivesse aqui, havia um propósito a ser cumprido. Cada segundo, cada respiração, era uma oportunidade de fazer algo significativo, algo que pudesse trazer luz e amor ao mundo. A visão de Deus que eu conhecia agora como um ser puro de amor e dos anjos me mostrou que não havia espaço para julgamentos. Eu não precisava ser perfeito, nem viver sob o peso da culpa. Eu apenas precisava ser eu mesmo, seguir o caminho que me foi mostrado e ajudar outras pessoas a entenderem o que eu agora sabia com tanta clareza. A vida é sagrada, e o amor é o que nos conecta a tudo. Depois daquela experiência transformadora, algo dentro de mim despertou. Eu sentia uma necessidade profunda de compreender mais sobre a espiritualidade, sobre o verdadeiro sentido de Deus e da vida. A religião com a qual fui criado já não me parecia suficiente.
Eu precisava de respostas que iam além dos dogmas e rituais que haviam me sido impostos. Comecei a questionar tudo o que eu sabia sobre a fé. O Deus punitivo que me ensinaram na infância não fazia mais sentido. Agora, eu sabia que o verdadeiro Deus era amor puro, sem condições, sem julgamentos. Minha busca pela verdade espiritual se tornou uma jornada intensa. Passei a estudar várias religiões, a me conectar com pessoas que, assim como eu, buscavam uma compreensão mais profunda do divino. E ao longo desse caminho, percebi que a verdade sobre Deus não está confinada a uma única doutrina ou livro sagrado. Ela está nas pequenas coisas, nos gestos de bondade, nas conexões que fazemos com os outros. Quanto mais eu aprendia, mais me sentia em paz com o fato de que a espiritualidade é muito mais sobre amor e compaixão do que sobre regras ou punições. Com essa nova visão, decidi mudar radicalmente minha vida. Abandonei a carreira que tinha, uma que não me trazia significado, e comecei a trabalhar com crianças especiais. Havia algo nelas, uma pureza, uma conexão com o divino que eu nunca havia visto em outros lugares. Trabalhar com essas crianças me fez perceber que elas, de alguma forma, já entendiam a essência do que eu havia acabado de descobrir, que o amor, sem julgamentos, é a verdadeira essência de tudo. Hoje, vejo claramente que minha missão é compartilhar a minha história com o mundo. Não posso esquecer a escuridão pela qual passei, a dor que quase me levou a desistir de tudo. Mas também não posso ignorar a luz que me salvou, a presença de Deus e dos anjos que me mostraram que a vida é muito mais do que aquilo que enxergamos nos momentos de desespero. Com isso em mente, me sinto chamado a falar especialmente com aqueles que, assim como eu um dia, se sentem perdidos, sem saída, acreditando que o suicídio é a única solução. Se você está pensando em desistir, por favor, saiba disso. Você não está sozinho. Pode parecer que ninguém se importa, que ninguém entende sua dor, mas há sempre alguém disposto a ouvir, a ajudar. Às vezes, essa ajuda não virá de onde você espera, mas ela existe. E, acima de tudo, saiba que Deus ama você de uma maneira que vai muito além de qualquer coisa que possamos compreender. Não importa seus erros, seus pecados, ou o quanto você se sinta inadequado, você é profundamente amado. A mensagem que recebi durante minha experiência de quase morte é algo que quero compartilhar com todos. A vida tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Você é importante e há algo que só você pode realizar neste mundo. Por mais pesado que seja o fardo que carrega agora, ele não define quem você é. Peça ajuda, fale sobre sua dor. Há luz no fim do túnel e você merece encontrar essa luz. Deus nunca desistiu de mim e Ele certamente não desistirá de você.